Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus é bom demais, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, né? O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Oh, glória a Deus, né? Irmãos, eu queria meditar no texto dos irmãos. Se quiserem abrir a Bíblia de vocês, o Evangelho segundo escreveu Lucas. E o versículo, e o capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 17. Essa semana que o pastor Wanda pediu para mim estar ministrando hoje, foi segunda-feira? Domingo, né? Terça, né? Acho que foi terça. Aí eu fiquei meditando, eu já fico nervoso, né, irmão? Assim, a gente fica preocupado, falando assim, o que eu vou falar, né? Porque a gente não quer falar aquilo que a gente quer, né, irmãos? A gente quer que Deus fale com a gente. Deus fale com o nosso espírito, para Deus poder falar com a igreja, naquilo que a igreja está precisando. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas que não têm esse temor e falam o que eles querem, né? Fala as coisas que vêm ao bel prazer deles. Mas nós temos temor a Deus, irmãos. Nós pedimos a Deus direção, pedimos para que o Senhor Deus venha tratar aos nossos corações, porque nós precisamos, né, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. E aí Deus falou comigo, eu estava sentado, eu liguei a televisão para assistir, e aí sempre quando eu vou assistir televisão, sempre cai, né, aparece no início lá, aquele Chosen, né? The Chosen. Não sei se vocês vão assistiram. Eu gosto muito, irmãos. E aí agora fica sempre gravado lá. E tem uma cena que eu amo muito, que é quando Jesus chama Mateus. E aí passou o episódio desse texto que nós vamos ler agora, e também de Mateus, quando Jesus chama Mateus. Irmãos, nós temos passado tempos difíceis, como foi falado aqui, não foi? A gente sempre fala, né? Temos passado tempos difíceis. Mas quando nós passamos esses tempos difíceis sozinhos, é muito pior. É muito pior, irmãos. É ruim quando você está passando por uma situação dentro da sua casa, dentro do seu lar, ou no seu trabalho, ou onde quer que for. E você não tem ninguém para conversar, você não tem ninguém para se apoiar. Sempre, cada um de nós, a gente amamos o nosso pastor, amamos nossos irmãos, mas a gente sempre tem um assim que a gente se abre mais, né? Conversa mais. E essa pessoa sempre nos ajuda. Por isso que nós temos, irmãos, que saber escolher com quem nós andamos, saber com quem nós estamos, porque dependendo de quem nós estamos, das duas umas, ou vai nos levantar, ou vai nos derrubar. Tem uma psicóloga que eu gosto de ouvir ela, a Andréia, acho que não é psicóloga, ela eu esqueci, psicanalista, isso, acho que é psicanalista, a Andréia, e ela fala assim, olha, onde nós estamos e com quem nós estamos vai definir a nossa vida, vai definir quem nós somos. Se nós queremos grandes coisas, temos que andar com pessoas grandes. Eu não estou falando em condição financeira, em lugar, em ambiente, só não, irmãos. Estou falando grande do seu ser, de quem nós somos lá por dentro, como Deus tem falado conosco aqui durante esse dia tudo, não é? Deus tem falado, começou lá no domingo, depois veio na quarta, depois veio na sexta, depois veio no domingo de novo, o pastor Wanda, e aí nós temos aí uma série de mensagens que Deus vem nos ensinando, né, irmãos, quem nós somos. E hoje Deus vai falar conosco um pouquinho a respeito de quem nós temos andado, com quem nós temos andado, quem nós também temos sido na vida do outro também, e aí vai. Os irmãos acharam? Amém. Depois eu vou falar desse episódio que eu gosto, dessa série. Diz assim, irmãos, que fala a respeito da cura de um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico em uma maca e tentaram trazê-la e entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, eles subiram ao terraço
e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem de frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: e eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca e em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esse texto é muito lindo, irmãos. Voltando já volto aqui de novo para o texto. Voltando para esse episódio, falando de pessoas, né? Voltando para esse episódio, eu não sei quem aqui assistiu esse episódio. Jesus está, o Mateus está dentro da gabaritinha, né? Alfândega, né? Cobrando os impostos. E aí Jesus para diante da onde Mateus está e disse assim: Mateus, filho de Alfeu, né? Me siga. E aí Mateus pergunta: eu, né? Se eu? Ele fala: isso você mesmo. Aí Pedro, não sei se vocês prestaram atenção, Pedro fala assim, isso na série, tá, irmãos? Na série. Aí Pedro fala assim: o senhor sabe o que ele já fez? O senhor sabe o que ele fez? Quem que já assistiu esse episódio? Não é assim que Jesus fala? O que Pedro fala? O senhor sabe o que ele fez? Aí Jesus fica em silêncio. Na série Jesus fica em silêncio. Aí depois Pedro fala de novo: o senhor o conhece? Aí Jesus responde: sim, conheço. Aí eu fiquei pensando assim, eu pensei assim, olha as coisas, às vezes a gente lê a Bíblia também, irmãos, e passa algumas coisas batidas, que aí depois de uma hora você lê e aquele texto faz um sentido totalmente diferente. Eu fiquei pensando assim, poxa, Jesus podia ter respondido, né, na primeira instante que Pedro perguntou, né, você sabe o que ele fez? Aí Jesus podia ter falado: eu sei o que ele fez, ele é um cobrador de impostos, ele foi injusto, ele foi contra o teu povo, né? E Jesus podia ter falado. Mas aí Jesus fica em silêncio por quê? Porque ele não está lá para julgar Pedro. Daí, irmãos, eu fiquei aquilo lá, eu falei assim: Senhor, né? Ele fala: eu conheço Mateus, mas eu não vou ficar julgando o comportamento dele, o que ele fez de errado, o que ele deixou. Aí eu trouxe para a minha vida. Assim, quantas vezes nós temos pessoas do nosso lado, pessoas que estão ao nosso lado, que é o primeiro momento que você é bom, você serve, enquanto você está falando sim, enquanto você está fazendo a vontade dele, enquanto você não está questionando ele, enquanto você não está indo contra ele, enquanto você não está nada contra ele, aí você é a melhor pessoa do mundo. Mas quando você falha, e todos nós vamos falhar um dia, infelizmente, essa é uma realidade, irmãos. E quando você falha, essa pessoa que dizia estar do teu lado, ela é a primeira a te julgar. É a primeira a tacar pedra em você, a dizer que você pecou, que você errou. Quantas vezes nós vemos irmãos dentro da igreja que estão passando por situação difícil, e aí fica lá quietinha, ou às vezes ela está se sentindo culpada por algum erro que ela fez, ela não toma ceia aquele mês, e aí o irmão do lado olha, e a primeira coisa que ele fala: meu irmão não tomou ceia hoje. Ele está mais preocupado com o irmão que não está tomando ceia do que com a vida dele. E ele fala: olha, fulano não tomou ceia, você viu? Olha, fulano, o que será que aconteceu na vida dele? O que será que ele fez? Ninguém não passa pela cabeça e diz assim: será que o irmão está com algum problema? Será que aconteceu alguma coisa, né, que ele se sentiu culpado e assim ele se sentiu digno, né, de tomar a ceia? Não, o primeiro pensamento que vem em nossa vida é julgamento, irmãos. Então,
temos que tomar cuidado com quem nós andamos, com quem nós estamos lá. Daí quando eu venho para esse texto, quando nós vemos para esse texto aqui, eu vejo os amigos desse paralítico são extraordinários. Os amigos, né? Os amigos dele são fantásticos. Porque o texto vai dizer o quê? Que eles souberam que Jesus estava ali naquela casa, pregando a palavra. E aí eles dá na cabeça deles e falam assim: poxa, nós precisamos fazer alguma. Isso eu estou conjecturando. Nós precisamos fazer alguma coisa por ele. Olha como sai de cena o eu. Eu tenho para mim, eu vou para mim, eu tenho que ir no culto porque eu preciso. Não, aquele paralítico, irmãos, provavelmente não tinha nada para oferecer. Nada para oferecer para eles. Era um paralítico, o paralítico estava na cama, não podia andar, não sei, nós não sabemos, o texto não fala se ele era bem ou não era de vida, mas nós vemos, irmãos, que não houve interesse da parte dos amigos daquele paralítico. Porque quando o paralítico é descido, a primeira coisa que Jesus elogia não é o paralítico, não é as pessoas que estão ouvindo, não é os anciões, os mestres da lei, os fariseus, não. A primeira coisa que Jesus elogia é a fé que habitava o coração daquelas pessoas que eram amigas daquele paralítico. Aí nós vemos, irmãos, que a amizade a qual nós temos é muito importante na nossa vida, irmãos. Nós temos que valorizar as boas amizades que nós temos. No domingo que eu preguei sobre o fluxo de sangue, eu disse assim: olha, irmãos, a gente aprende, né? A gente não precisa muito de elogio, não tem que elogiar eu, né? Não foi assim que eu falei? Quem se lembra aqui? Você não precisa de elogio, mas assim, não é que às vezes a gente precisa pé da letra, né? Por exemplo, a gente aprende mais, irmãos, com correção, com quando a gente erra. Por exemplo, como que você aprende? Como que você acerta? Quando você erra. Então você erra e depois você aprende com os seus erros. Com o problema que eu quis dizer naquele dia, no domingo, quando a gente recebe muito elogio, dependendo da forma como nós estamos, a gente se vangloria. Nossa, eu sou bom mesmo. Aí fulano só vai te elogiando. Você, puxa, não é que eu sou bom mesmo? Daqui a pouco você se acha tão bom, que você nem de Jesus você precisa mais. Então, irmãos, nós temos que tomar um cuidado, né, de como nós somos elogiados. Amigos de verdade, quando nos vê nos nossos erros, a primeira coisa que eles vão fazer é apontar para nós, assim: olha, você fez algo que não é legal. Aparentemente, para quem recebe isso, irmãos, talvez a gente pensamos assim: poxa, não vai falar isso de mim, né? A gente às vezes não quer, né, receber, né, uma correção, ou como é que fala, também tem uma advertência, tem outra palavra, eu me esqueci agora. Às vezes a gente não quer, né, irmãos, porque a gente gosta de ouvir coisas boas. A gente gosta de ouvir coisas, porque hoje, na maioria das igrejas, não estou generalizando também, a gente vamos para os cultos e a gente só escuta a palavra de vitória, palavra de bênção, palavra de que Deus vai te dar, que Deus vai fazer por você, como que se Deus trabalhasse só para nós, como o centro do culto fosse nós. E não é, irmãos. Quando nós vemos para o culto, o centro do culto é Cristo. É Cristo. É por isso que eles descem o paralítico ali no centro, porque o centro é Cristo. O centro é Cristo na nossa vida. Se quer cura, quer libertação, o centro é Cristo. Quer ser transformado? É Cristo. Quer ser libertado? É Cristo. O ser humano, nós não podemos fazer nada por nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, irmãos. Mas através da nossa fé, sim, nós possamos trabalhar e cooperar para que a obra de Deus aconteça na vida do outro. Por exemplo, quando nós vemos o culto nas orações,
infelizmente nas terças eu não consigo vir por causa do horário, mas os irmãos, eu vejo o pastor postando, eu vejo bastante irmãos vindos. Por que esses irmãos deixam os seus lares numa terça-feira e vêm para o culto orar? Porque eles querem que Deus faça um milagre nas nossas vidas. Ele quer que Deus abençoe as nossas vidas. E através daquela fé, daqueles irmãos, e nós não vimos, irmãos, dizer assim, a mãe orou pelo aquele filho e Deus fez um milagre na vida dele. A irmã deu risada ali, ó. Olha lá, Deus fez um milagre na vida dela através da oração da mãe. Aí, ó. E Deus faz essas coisas, irmãos. É por isso que Deus quer que nós sejamos também, não só termos bons amigos, mas também sermos bons amigos. E não é amizade por interesse. Outra coisa que eu vi também, uma palavra hoje não, foi ontem, se não falo agora, foi ontem. Foi ontem. A pessoa disse assim, olha, perguntou para um outro rapaz, ele estava acho que no podcast, se não falha a memória. Falou assim, olha, o que você vai fazer na padaria? O que você vai fazer na padaria? Alguém responde aí, alguém. Comprar pão, tomar café, né? Então, a gente vamos na padaria para comprar pão e tomar café. Esse é o nosso objetivo. É interesse nosso, não é? Ir lá comprar pão e tomar café. E o dia que o pão estiver ruim? Você volta naquela padaria? Não voltamos mais. Então, aí ele fala assim, olha, por que ao invés de nós irmos na padaria só pelo pão, nós não vamos pela amizade do padeiro? Perguntamos ao padeiro se o dia dele foi bom, se o recepcionista, se o dia dele foi bom. Se a gente somos bons amigos, não só por interesse. Por aquilo interesse que eu digo, não é só interesse de ser interesseiro em alguma coisa, mas no nosso dia a dia. Deixamos de fazer às vezes as coisas só porque eu preciso, porque eu quero, porque eu vou porque eu preciso disso ou daquilo. Mas às vezes, irmãos, focar de um outro jeito para que quando você tiver um encontro com uma outra pessoa, aquela pessoa seja abençoada através da sua companhia, do seu dia, da sua vida. Quantas pessoas nós vemos saindo de casa durante o dia? Às vezes você vai, vamos usar o exemplo de padaria. Você vai numa padaria e aí aquela pessoa te trata mal. E aí você faz o quê? Eu vou falar com o gerente, eu vou reclamar, vou fazer isso. Não é assim que às vezes, muitas das vezes funciona? Mas a gente não para perguntar, como que foi o dia dessa pessoa? Como que essa pessoa acordou hoje? O que ela está passando para ela ter esse comportamento? Porque ninguém é agressivo, irmãos, porque quer. Ninguém sai de casa e pega o seu veículo falando assim, olha, hoje você é agressivo no trânsito. Tem alguns que infelizmente tem filho do inimigo mesmo, né, irmão? Mas não é, no geral não é assim. Ninguém sai de casa. Mas aí acontece que aquela pessoa já está com problema, já está com aquilo, e ela não tem ninguém para poder carregar ela até Jesus. Como fez esses discípulos, como fez esses amigos desse coxo. Então, o que eu aprendo? Que eu preciso, como ser humano, ser um desses que leve alguém até Jesus. Alguém que ainda não consegue andar por suas pernas. Isso eu falo também espiritualmente, irmãos. Por que o apóstolo Paulo, ele agradece muito, irmãos, aos irmãos que cooperaram com ele? Depois eu vou lá no livro de Romanos, capítulo 16, se não falha a memória. Paulo agradece muito às pessoas que estão com ele, porque todas essas pessoas que ele vai citar lá, foram pessoas que foram envolvidas com ele e ajudou o ministério de Paulo. A gente pensa assim, que eu estou aqui, o pastor Vando está aqui como pastor, e ele vai conseguir sozinho. Não vai aguentar, irmãos. Por que nós vemos pastores hoje se matando, tirando a própria vida? Vocês viram, um tempo atrás teve aí, né? Um pastor que se suicidou. E pastores que não querem mais pastorear a igreja. Nós vemos um monte. Pastores que não querem mais saber de igreja. Por quê, irmãos? Porque ele não tem tido apoio de pessoas ajudando ele a carregar, ajudando ele a ir até Jesus.
E não é no sentido de que o pastor não está lá com Jesus, não está com Jesus, mas pessoas que apoiam o seu ministério. Pessoas que te apoiam. Quantas vezes nós vemos dentro de casa, você vai se converter, aí o seu esposo já vai para a igreja de novo. Às vezes a pessoa se converte do vício do álcool, está lá, bebia só Jesus na causa, ou usava droga, aí se converte, aí agora começa a vir para os cultos, começa a vir para a igreja. Aí o outro, de vez de ver aquilo e falar assim, poxa, a pessoa ia para o bar, bebia, acabava com a vida dele, podia prejudicar as outras pessoas, usava droga, o vício, isso, aquilo. Aí não, ainda bem que foi para a igreja, graças a Deus que está indo para a igreja, vou dar até carona para ele. Mas não, a maioria, e às vezes dentro do nosso próprio lar, às vezes algumas pessoas que não são nossos amigos de verdade, começam a criticar. Olha lá, agora é crente. Olha lá, bebia, fumava, agora é crente. Mas não é melhor do que quando estava lá do outro lado? Eu estava falando isso com um menino que trabalha comigo. Eu falei assim, nem todo mundo é nosso amigo, irmãos. Nem todo mundo nos quer, nossa companhia, merece a nossa companhia. Por exemplo, você vai fazer um churrasco na sua casa, você que é cristão, não entra bebida na sua casa, não sei se entra ou se não entra, na minha não entra. Aí a pessoa fala, posso levar uma cerveja? Não bebe, então, por que você não coloca só uma cervejinha para nós lá? Aí alguns abrem mão e falam assim, fulano, eu gosto de fulano, aí eu vou levar para ele, vou comprar uma caixinha para ele. Mas eu duvido, se você falar assim, eu sou cristão, vou lá na sua casa, no churrasco na sua casa, tem como ser só coca ou só suco? Eu duvido que ele vai abrir mão da cervejinha dele para fazer a sua vontade, para respeitar a sua fé, para respeitar a sua crença. Então por que nós às vezes temos que fazer coisas para as pessoas que não valorizam a nossa fé, que não valorizam a nossa crença? Então nem todo mundo que estão do nosso lado são nossos amigos de verdade. Por isso que nós temos a Bíblia, irmãos, para nos ensinar quem são os nossos amigos de verdade, as pessoas que torcem por nós, pessoas que querem ver nós ir para frente, pessoas que querem ver você crescendo espiritualmente, financeiramente. Quantas pessoas, irmãos, ver você trocou de carro? Eu lembro, eu já falei isso aqui uma vez, eu congregava numa igreja bem pequenininha, eu e o pastor André, e a gente às vezes tirava dinheiro do nosso bolso para ajudar a pagar aluguel, para comprar as coisas, O pastor às vezes andava com o carro quebrado, ele estava, na época, a situação financeira dele era um pouquinho mais crítica, a minha também não era lá essas coisas, uma luta danada. E aí o pastor foi, tinha um Monzinha velho, só vivia dando problema no Monza. Aí ele foi e trocou num Corsinha sedã, Corsinha 2000, Corsinha sedã. Irmãos, está roubando a igreja. Foram falar que o pastor estava roubando a igreja. Aí eu trabalhando, ralando. Eu trabalhava de dia, trabalhava de noite. Como eu estava trabalhando direto. Aí eu falei para meus, nós tínhamos um Palio 2001, Era um Palio 2001. Aí eu falei, vamos trocar esse carro? Já está na hora, Nós fazíamos não sei quantos anos com o carro já. Aí nós tínhamos guardado um pouquinho, nem tinha nada, Financiamos, Deu ele de entrada e financiamos o resto. 18 prestação de não sei quanto lá. Aí trocamos uma ideia. Logo de seguida o pastor trocou, nós demoramos acho que uns meses, Aí trocamos uma ideia. Aí o que foram falar de nós? Que nós estávamos lá na igreja junto com o pastor. Eu falei, meu Deus do céu, como pode? E às vezes pessoas que iam dentro da nossa casa, pessoas que iam tomar um café com a gente. É triste dizer isso, mas infelizmente é a realidade. Então quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus ensinando os discípulos, ensinando as pessoas a como serem seres humanos, como esses homens aqui. Olha, pega o paralítico sem nenhum interesse. Jesus também conta uma parábola também, que diz assim, olha, quando você for fazer alguma coisa para alguém, faz para quem não pode te pagar de volta. Porque quantas vezes tem pessoas, irmãos, que fazem, eu vou fazer por fulano, depois ele faz por mim. Eu vou fazer por fulano porque ele tem capital para me retribuir. E não é assim que funcionam as coisas. Jesus fala assim, vai lá, chama os mais pobres, chama os mais fracos, aquele que não pode te ressarcir.
aquele que não pode fazer por você. Eu vejo isso aqui, irmãos, aqueles homens lá, quando Jesus falou assim, olha, e vendo a fé que tinha, Jesus disse, homens, vendo a fé que eles tinham. Então Jesus olhou primeiro, antes de olhar para o paralítico, olhou para a fé dos amigos. Que quando Jesus olhar para nós, possa ver fé em nós. Pessoas que não estão interessadas, irmãos, em tomar proveito do outro, né, em se aproveitar, né, dos irmãos, se aproveitar da fé dos outros. Quanto nós vemos hoje, irmãos, se aproveitando da fé dos mais fracos, se aproveitando. Aí nós vamos ver o quê? Um monte de escândalo, Por uns tempos atrás nós vimos aí uma certa pessoa processando uma igreja porque ela tinha dinheiro, aí ela deu todo o dinheiro, ela estava passando por um momento psicológico ruim também na vida dela, e aí, de vez de a igreja orientar, ajudar, apoiar, foi lá e tomou proveito. Aí às vezes as pessoas dizem, mas ela quis dar. Não vou falar não, ela quis dar. Tudo bem, irmãos, mas dependendo da situação da pessoa, dependendo do dia que você entrar dentro de uma igreja e for usada uma palavra, irmãos, olha, vamos usar um exemplo assim, olha, você entra hoje meio vulnerável na igreja, vulnerável para fazer, meio sentimental, né? Tem dia que a gente vem mais sentimental para a igreja, e aí aquela pessoa usa de má fé e fala assim, olha, Deus está falando comigo nessa noite, para que se você fizer isso, Deus vai te abençoar, e aquela pessoa já está meio sentimental, ela vai receber aquilo, comigo que Deus está falando, eu vou fazer, aí faz. Aí, na verdade, aquilo ali foi só uma persuasão que aconteceu, e aí você, na verdade, Deus até pode te abençoar, porque Deus abençoa a vida da gente, pela nossa humildade, pela nossa simplicidade, pela nossa falta de maldade, às vezes, que nós não temos. Então Deus pode até nos recompensar, mas na prática não é assim que funciona. Então, a pessoa que se diz o nosso amigo de verdade, ela tem que ler em nós, saber interpretar como é que nós estamos, e ver como que nós estamos, o que nós estamos passando, e ajudar-nos, não porque ela vai ter algum benefício em troca, mas porque ela ama a palavra de Deus, porque ela ama a Deus. E a Bíblia diz que o quê? Que Deus ama quem faz com alegria. Tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, como para o Senhor. Não é para você, não é para nós, mas é para o Senhor. Aí, irmãos, para nós, estamos já quase no horário, para nós encerrarmos, olha o que Paulo fala. Tinha muito texto aqui, mas não vai dar tempo de lermos. Paulo fala da importância de algumas pessoas, no livro de Timóteo. Eu quero ler depois com vocês Romanos, que eu falei, Romanos 16. Mas lá na carta de Timóteo, Paulo vai falar de Onesíforo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, Onesíforo. É Onesíforo o nome dele. Ele é citado há pouco tempo. Acho que não sei se foi em Atos também que ele foi citado também. Fala assim, que esse Onesíforo, Paulo fala assim, olha, que Deus tenha misericórdia da casa de Onesíforo, porque muitas das vezes ele me visitou, e quando ele não teve vergonha das minhas prisões. Quando Paulo estava preso, ele ia visitar, ele me procurava, e quando ele chegava, a minha vida se recreava, a minha alma se recreava. Recreio na escola, qual que era a melhor aula na escola? Era o quê? Batia a sirene, aquilo lá, o recreio. Então animava o coração, alegrava o coração. Então Paulo falou assim, olha, Onesíforo, esse meu amigo, quando ele chegava, talvez aquela angústia que Paulo estava, aquela tristeza, porque também Paulo teve, irmãos. Paulo teve aquelas angústias, aquela tristeza. Lá no livro no final da vida que ele vai narrando, no Timóteo, ele fala assim, olha, todos me abandonaram, só Lucas estava comigo. Ele fala que ninguém me visitou,
visitou, mas o Senhor me visitou. Ele está passando por um momento difícil, mas não que ele foi abandonado 100% dos seus amigos, mas era uma fase que ele estava passando, que ele estava se expressando, ele estava falando. E quando ele fala desse Onesíforo, ele fala com uma alegria tão grande, fala assim: nossa, mas como ele recriava o meu coração, como a presença dele, a amizade dele fazia diferença para mim. Aí eu pergunto: a nossa amizade tem feito diferença na vida do outro? Tem feito diferença no nosso lar, no nosso trabalho, na padaria que nós compramos pão? Hoje eu cheguei, até mandei um vídeo para minha esposa, né? Eu cheguei do serviço mais cedo, acho que era meio-dia, 1h, né? 1h mais ou menos. Aí eu entrei numa rua antes de casa, assim, onde era o pet shop, e que nós vendemos pet shop, e eu fiz amizade com o pessoalzinho que nós vendemos. Aí eu parei na frente para conversar um pouquinho com eles, né? Só tinha um. Aí eu olhei para cima, o dono do imóvel, o Eduardo, estava lá em cima, tomando café. Eu falei: cheguei na hora certa, traz um café para nós. Aí ele veio com a xícara, a coisa mais linda, irmão. Nenhuma padaria até hoje eu tomei café numa xícara tão bonita, igual aquela que eu tomei hoje, no meio da rua com ele, na frente do pet shop. Aí eu tomei um café gostoso, aí ele trouxe um prato assim, com queijo fresco, com requeijão. Aí eu falei assim: Jesus amado. E não é cristão, assim, convertido igual nós, assim. Eu falei: olha que coisa linda. Como a presença dele me alegra. A presença de, tem pessoas, você, que a amizade, o ato dela estar ali do seu lado, ela já faz toda a diferença na sua vida. Você salva o seu dia, traz luz para o seu dia, aquela pessoa. É Deus fazendo assim: olha, Deus disse assim: olha, como o Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? Nós não podemos fazer nada, não tem nada que nós fazemos. Ele disse assim: já que eu não tenho falta de nada, o que vocês fizerem para um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. É a mesma coisa, irmãos. Parece que é Deus mostrando que está do nosso lado, dizendo assim: olha como eu te amo, através da vida do outro. É isso que acontecia na vida de Paulo. Paulo, irmãos, para nós encerrarmos agora, nós encerramos de vez. Paulo vai falar assim: olha, saudações pessoais. Aí ele vai começar a saudar um monte de pessoas. Um monte de pessoas. Mais de 20 pessoas. Não vai dar tempo de falar, citar todos os nomes. Mas ele fala assim: olha, recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda, e de que venha a necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha o que Paulo fala dessa mulher. Quantas pessoas que Paulo vai citar aqui, irmãos, que não estavam com o microfone na mão pregando igual eu hoje, mas estavam fazendo toda a diferença, como a nossa irmã ali, o dia que eu cheguei para arrumar o vidro ali com o irmão, estava aqui limpando a igreja, fazendo uma obra maravilhosa. Quando você senta no banco, moço, saiba que aquela irmã ali passou um pano, o maior caminho. Que Deus abençoe a sua vida, meu. Que o Senhor Deus sempre conserve o seu coração assim. Então, Paulo fala dessa mulher. Saúde, Priscila, Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Olha, irmãos, será que nós estamos dispostos a arriscar a vida pelos nossos irmãos? Pelos nossos amigos? Pelas pessoas que estão do nosso lado? Arriscaram, sou grato a eles, não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Olha, Paulo fala assim: olha, não foi só para mim. A vida deles foi tão boa, que arriscaram a vida pelos outros também. Abençoaram a vida de outros também. Saúdo também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdo meu amado irmão Epitêmito, foi o primeiro convertido em Cristo na província da Ásia. Saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Às vezes não tem gente trabalhando atrás dos bastidores por nós.
como eu disse aqui no início, né? Nas orações de terça-feira. Às vezes você nem sabe quem veio na oração de terça-feira, mas ele veio e orou pela sua vida, orou por você, orou por mim, orou pela minha filha. E são essas orações que Deus tem falado assim: filho, grande é a sua fé. E aí, através da fé, Jesus disse assim para você: perdoados estão os teus pecados. E aí tem aqueles que se dizem tão bons cristãos, que se acham, que se vangloriam, que são os fariseus. Quem é esse que perdoa pecados? Aí Jesus já sabia da mente deles. Fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí eles param aqui: levanta, toma tua cama e anda. E aí, irmãos, eu fico imaginando a alegria daqueles amigos que levaram numa cama e viram aquele amigo deles sair andando. Foi igual o dia que a irmã ganhou o carro lá na igreja. Já contei isso aqui uma vez. A esposa do pastor Wando e ele, Evandro. A irmã dele eles iam para a igreja de pé. A irmã dela deu o carro para eles. Aí ele contaram a vez: irmãos, aquele dia foi um dia tão feliz na minha vida. Tão feliz. Como eu me alegrei de ter visto eles ganhar aquele carro. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Parecia que o carro era para mim. Aí eu fico imaginando a alegria daqueles amigos daquele paralítico. Então, irmãos, você vai ver a alegria dos seus amigos. Sabe quando você vai ver a alegria dos seus amigos? É fácil. Você vê os seus amigos, aqueles que se dizem amigos do teu lado, quando você está na pior. Aí eles vão estar do teu lado lá. Mas quando você estiver numa boa, cheio de dinheiro, cheio de unção, cheio de fé, aí, irmãos, eu quero ver quem é teu amigo de verdade. Se ele vai olhar para você e vai falar assim: você merece, que Deus te abençoe mais, que o Senhor te dê em dobro mais ainda. Aí você vai ver, irmãos, porque é muito difícil, viu? Ver pessoas aplaudirem você. Aqueles amigos de verdade que querem ver o seu crescimento, você conquistar, você crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer no conhecimento, ser abençoado financeiramente também. São poucos que querem ver você numa boa. Então, que Deus nos abençoe nessa noite e ficamos com essa palavra dessa noite. Olha aí, e vai continuando Paulo: saúda, fulano que fez isso por mim, saúda, fulano que fez isso por mim, fulano que abençoa a igreja, fulano que abençoa. Então, que possamos estar aqui nesse nome aqui. Nosso nome aqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma, as palmas exaltações.